Oi pessoal, bom dia. Essa semana a gente vai corrigir nosso exercício. Eu só mandei com duas questões, que era para vocês realmente treinarem aquelas outras coisas que estavam no material que eu mandei para vocês. Tinham muitas nomenclaturas que vocês tinham que fazer, então para dar tempo, vocês olharem o material, darem uma boa lida, estudarem um pouco mais. Dei o período até sábado para me enviar, porém teve algumas pessoas que não me enviaram. E aí eu venho reforçar a importância de vocês me enviarem essas atividades, pois elas constam com frequência e também a aquisição de notas para vocês. E fora a importância do treinamento nesse material de nomenclatura de compostos orgânicos, porque ele vai muito de treino. Então atentem-se muito a essas nomenclaturas, a aquela parte de que vocês vão utilizar em todos os outros compostos, que a gente vai tratar ali da quantidade de carbonos, MET, ADPROP, BUT, também como a gente vai trabalhar com essa parte de saturação, quando for insaturada, quando for saturada. Então, muito importante vocês saberem dessa parte, ok? Eu vou sempre buscar deixar essa imagem aqui na telinha para vocês, que é para vocês não esquecerem realmente dessas nomenclaturas, de quando eu vou ter um saturado, eu coloco o AN, insaturado, vai ser IN ou EN, dependendo da quantidade de ligações que eu vou ter. Então atentem-se a esse estudo, porque também é uma matéria muito cobrada no Enem, ok? Então vamos lá para a correção, hoje vai ser rápido, porque só são duas questões. E eu quero deixar um tempinho a mais para quem estiver atrasado nas atividades, entrarem em contato comigo para recuperarem todo esse tempo perdido, recuperarem essas atividades e não se prejudicar. E por favor, motivem os amigos de vocês também, os colegas aí de classe, para que eles entrem em contato com os professores para recuperar o tempo perdido, ok? Vamos lá para a primeira, bem simples, e ela fala sobre o etanol, um tipo de álcool, cuja fórmula estrutural é essa da telinha. Identifique a alternativa incorreta. Alternativa A. Apresenta cadeia carbônica saturada? E aí, o que vocês acham? Nessa questão, nessa alternativa, é verdadeira, porque não existe ligação dupla ou tripla nessa nossa cadeia de carbono, ou seja, não existe insaturação. Portanto, a cadeia carbônica é sim saturada. Então, letra A está correta. Letra B. É uma base inorgânica? Será? Gente, a base inorgânica é, por exemplo, o hidróxido de algum metal alcalino ou metal alcalino terroso, as primeiras famílias da tabela periódica, como, por exemplo, o óxido de sódio, o hidróxido de sódio, eles são bases inorgânicos. Já o etanol é um composto orgânico, mais especificamente um álcool. A gente já sabia disso desde o começo. Ele é um álcool, então não tinha como ele ser uma base inorgânica. Então, a afirmativa incorreta. É solúvel em água? O etanol é um composto polar, ou seja, miscível com água, pois isso possui um hidrogênio ligado a um oxigênio. Podemos então dizer que essa ponte de hidrogênio, que não é mais usada, é a ligação de hidrogênio mesmo com a molécula de oxigênio, então sim, é como um composto miscível à água, ele é sim solúvel em água. Então a letra C também está correta. É um monoálcool? Sim. Como ele apresenta apenas um hidroxila, ele é um monoálcool. A gente já viu quais as diferenças dos monoálcool e dos poliálcoos. Álcoois. Letra E. Apresenta cadeia carbônica homogênea. O oxigênio ligado à cadeia carbônica é terminal e não possui outro carbono ligado a ele. Se fosse uma estrutura com a ligação carbono, oxigênio, carbono, no caso seria um éter, e seria uma cadeia heterogênea. Mas nós só temos a ligação carbono-hidroxila, ou seja, carbono OH. Portanto, a cadeia carbônica é homogênea, não tem nenhuma quebra da cadeia. Então, sim, é uma cadeia homogênea. Lembrando que ela seria heterogênea se o oxigênio estivesse no meio da carbono. Como ele está como se fosse uma ramificação, como o grupo ligante ele é uma ramificação, ela é uma ligação homogênea. Se não fosse, seria heterogênea. Então, a afirmativa correta. Então, já vimos todas as alternativas. A alternativa incorreta é a letra B. É uma base inorgânica, está incorreta. Na segunda questão,
Tivemos algumas dúvidas em relação a como responder. Vocês viram que vocês tinham as colunas. Foi erro de formatação, não foi as alternativas A, B, C, D, porque cada linha dessa seria uma alternativa A, B, C, D. E vocês sim tinham que fazer a nomenclatura de todos esses compostos, de todas essas estruturas. Eu vou colocar a nomenclatura de todos, porém eu escolhi alguns mais complicados para que eu fizesse a nomenclatura junto com vocês. Se vocês tiverem dúvida nas nomenclaturas que forem enviadas no PDF, vocês entram em contato comigo que eu tiro qualquer que seja a dúvida. Lembrando que vai o gabarito sim para você. Vamos falar desse elemento que está na telinha, que ele é da primeira linha. Eu vou falar as linhas que vai estar o elemento e vocês vão saber. E aqui a gente tem uma sequência de uma estrutura de carbono ligada a uma hidroxila. A gente tem 2 hidrogêniozinhos lá em cima. Então, contando, a gente já tem 3 carbonos na cadeia principal, match, add, prop. Então, a gente já tem aí o nosso prop, significando que a gente tem 3 carbonos. A gente só tem ligação simples, então, an. Lembrando do grupo funcional, aí no caso, a hidroxila, ol. Então, se eu quisesse, da forma mais simples, fazer a nomenclatura como propanol. Prop, de 3 carbonos, an, ligação simples, grupo funcional, álcool. Então, propanol. Também poderia fazer, já que já tem 3 carbonos, lembrando que tem que fazer nomenclatura, eu poderia colocar propan, ou então propanol. Professor, o que é esse 1? Identificando que o nosso grupo ligante, ou seja, aí, nossa função orgânica, ela está no nosso primeiro carbono, ok? Continuando, eu vou escolher agora, da segunda linha, o segundo quadradinho. Então, aí a gente tem 1, 2, 3, 4, match, add, prop, but. Então, a gente tem um but. A gente só tem ligações simples, an. A gente tem aí nossa hidroxila aí ligada no nosso primeiro carbono. Então, continuando, fica um butanol ou butanol. Butanol, por exemplo, but, 4 carbonos, an, ligações simples, ol, grupo funcional do álcool. Então, butanol ou então but-ol. Beleza? Vamos para a terceira linha. O segundo quadradinho de novo. Então, a gente tem aí 1, 2, 3, 4, 5. Nesses 5 carbonos, a gente tem match, add, prop, but, pent. Então, a gente tem pent sinalizando 5 carbonos. A gente já faz aí a contagem, então, lembrando que a contagem tem que iniciar principalmente próximo ao nosso grupo funcional, depois vem a questão da ramificação, depois insaturação, caso tenha. Então, atentem-se isso também. Nesse caso, só o grupo funcional. Então, começa lá da nossa partezinha mais próxima ao nosso grupo funcional. Então, ficamos pent, referente aos 5 carbonos, an, ligações simples, ol, do grupo funcional do álcool. Porém, nosso grupo funcional ele está no segundo carbono. Então, fica como? Pentan 2 ol. Por que o 2 vem antes do ol? Lembrando, porque estou identificando que está no nosso segundo carbono, nosso grupo funcional. Mas também poderia ser 2-pentanol, porque a gente não tem nenhuma outra ramificação. Vamos escolher agora um poliálcool, na quarta linha. Então, a gente tem aí... Ela é simples, mas ela é um poliálcool, então... Ela tem 3 carbonos, então, match, add, prop. Então, prop, só ligações simples, an. Porém, eu tenho 3 álcools. Lembrando, 3 álcools vem o tri antes do grupo funcional. Então, fica propan, de 3 carbonos, e a saturação, porque ela é saturada, ela não é insaturada. Tri, quer dizer que eu tenho 3 álcools, triol. Então, fica propano-triol. Como eu já tenho mais de 3 carbonos, faço a numeração. Então, fica 1, 2, 3, propano-triol.
ol. Vamos agora pegar uma com ramificação. Vamos lá para a quinta linha, o segundo quadradinho de novo. A gente tem 3 carbonos na principal, lembrando que eu quero a mais reta, mais retilínea, então eu escolho essa parte do meio. Então a gente tem 3 carbonos, então met, et, prop. Já tem prop, só ligação simples, an. Porém, a gente tem aí um metil ramificado. Então, a gente sim precisa fazer a contagem. Então, podemos fazer 2 metil, já identificando a minha ramificação. 1 propanol, identifiquei meu grupo funcional, aí meu grupo que está ligado, meu grupo orgânico, então 1 propanol. Também poderia ser metil propan 1-ol, mas vocês lembrem que tem que ser de acordo com a IUPAC, então vocês preferem 2 metil 1 propanol, e ainda podia ser 2 metil propan 1-ol. Não teria erro também, ok? Como tá aí na telinha para vocês. Vamos escolher um agora com insaturação, e a gente vai para nossa sexta linha, nosso terceiro quadradinho. Então a gente tem aí uma ligação tripla. Então na ligação tripla vai ficar como? Conto o número de carbonos que eu tenho na cadeia principal. Então fica 1, 2, 3, 4. A gente já tem met, et, prop, but. E como fica? Então, lembrando, insaturação, eu olho onde é que está a minha insaturação. Eu vou ter minha insaturação lá no terceiro carbono, porque lembrando que a contagem começa de onde está meu grupo funcional. Então, começa lá perto da hidroxila, do OH. Então, fica 1, 2, 3, 4. Minha insaturação vai estar no meu terceiro carbono. Então, vai ficar but, lembrando, 3 carbonos, 3 in, que eu estou mostrando que está no terceiro carbono. O que? Minha insaturação in, significando que eu tenho uma ligação tripla, 1-ol. Butin, 3 in, but 3 in, 1-ol. Ou também poderia fazer, como eu não tenho nenhum tipo de ramificação, 3 butinol, que aí eu já saberia, já que eu não tenho ramificação, que eu estou falando da minha insaturação, ok? Mas para ficar mais corretinho, fica but 3 in 1-ol. Também poderia ser but 3 inol. Também poderia ser, sem nenhum erro. Vamos escolher agora por fim. Não, vou fazer mais 2 de ciclo. Vou escolher do nosso, deixa eu ver, 5, 6, 7, 8 da nossa oitava linha. O terceiro quadradinho. A gente já sabe que toda vez que vier ciclo, a gente vai ter que botar o ciclo antes. Tem muito aquela parte que a gente viu do enol, do etanol. A gente vai ter que contar aqui, por exemplo, cada pontinho desse nosso pentágono, ele é um carbono. Então, vai contar 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente tem 5 carbonos. Cada arestazinha dessa é um carbono. Então, 5 carbonos, met, et, prop, but, pent. Então, a gente tem um pent. Então, fica ciclo, pentan, porque só tem ligação simples, nol, álcool. Então, fica ciclopentanol. E aí, a gente vai para a nossa última linha, terceiro quadradinho. E aí, a gente já tem um fenil, que a gente já viu que toda vez que vier o ciclo aromático, a gente vai colocar fenil. Então, vai ficar como? Como a gente tem aí já o fenil, a gente vai botar fenil e a nossa ramificação, que vai ser considerada porque ela já não está mais no nosso ciclo. Então, fica fenil, eu tenho um metano lá fora, assim, fora o álcool. Então, vai ficar fenil metanol, que aí eu estou dizendo que eu tenho um fenil ligado a um met, porque eu só tenho um carbono, por uma ligação simples, grupo funcional ol. Esse grupo também pode ser conhecido como álcool
benzílico, que já são álcool, já feita a nomenclatura de acordo aí com a IUPAC e já está no mercado, ok? Seriam essas. As outras, vocês vão ver a nomenclatura no gabarito de vocês corrijam em casa. Qualquer que seja a dúvida, me procurem no WhatsApp. Estudem o conteúdo, eu vou mandar os tópicos. Semana que vem a gente vai ter a atividade avaliativa valendo nota. Então prestem atenção no grupo, que eu vou mandar o Google formulário para vocês responderem. Vão dar um tempozinho para que vocês façam esse estudo, claro, vocês veem a prova direitinho. Hoje a gente não vai ter atividade, a atividade que vocês vão ter é corrigir a atividade de vocês aí em casa e estudarem um pouco a mais. Quem tiver atrasado na nossa disciplina, entre em dia com a disciplina. Qualquer coisa, entre em contato comigo que eu vou estar disponível para uma conversa, para ver como é que fica todo mundo, ok? Estudem e se cuidem e até semana que vem.